Oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Mais um vídeo de rotina aqui no canal que eu amo gravar, vocês adoram ver. Então é isso. Esse foi um dia super especial, gente. Ai, esse dia, meu Deus, eu precisava trazer o vlog dele aqui, porque é uma coisa que eu precisava guardar na minha memória e mostrar aqui pra vocês, porque assim, gente, não, assim, meu Deus. Vocês vão ver o que vai acontecer nesse dia, que inclusive foi um dos motivos pelo qual eu tive que juntar 2 dias, porque eu não consegui mais fazer nada depois do que aconteceu. Enfim, vocês vão entender daqui a pouco. Como sempre, também meu café da manhã, um pãozinho caseiro que a minha mãe fez com requeijão e leitinho com café. Troquei de roupa e como eu falei pra vocês que era um dia especial, que ia acontecer uma coisa aí, eu decidi me maquiar e não só com o meu corretivo e rímel, como eu também fiz um delineado. Depois vocês vão ver que eu fiz um penteadinho também de 2 trancinhas aqui na frente, porque meu cabelo estava muito oleoso, inclusive. Mas enfim, como nesse dia eu acordei bem mais cedo do que eu normalmente acordo, eu consegui um tempinho maravilhoso antes da minha aula pra ler um pouquinho. Na verdade, eu acho que foi assim uns 20 minutinhos no máximo antes da minha aula, mas já ajuda, né, gente? A gente já consegue ali ler 10 pagininhas, 5 pagininhas, já tá maravilhoso. Quando foi dando meu horário, eu já fui ligando o notebook pra entrar na minha aula. De quarta-feira, que era esse dia que eu tava gravando, eu tenho 2 aulas, e a primeira era farmacogenética, então eu já fui ligando e entrando na sala. Inclusive, nesse dia a gente não teve muita matéria em si, o professor deu uma introduçãozinha sobre algumas coisas e depois passou um trabalho pra gente fazer em grupo, que vocês vão ver aí que eu gravei umas partezinhas, que nesse dia eu tava digitando pro nosso grupo e depois a gente conversando sobre o trabalho também. Influência genética. Tipo, sobre a doença a gente já escreveu, a gente colocou ali, né, que afeta a hemácia e tal, do soro, o que acontece, beleza, fechou. Mas e a fluência genética? Fluência. Que sanguíneos no que tange fator RH. Diferente fator RH, na verdade, né? Oi? Quando eles têm um diferente fator RH, né? Quando eles têm Isso. fator... Quando eles têm fator RH... Eritroblastose fetal ocorre quando o casal tem diferentes... 9h52 agora e acabou minha aula de farmacogenética. Eu mostrei pra vocês, a gente teve uma atividadezinha em grupo de eritroblastose fetal. E agora estou aqui comendo meu bolinho de chocolate que minha tia fez pra mim. Ai, que delícia! E agora eu tenho aula de análises bromatológicas com outra professora. Porém, umas 10h30 eu vou precisar sair, porque eu tenho uma coisa muito importante pra fazer hoje. Vocês vão me acompanhar nessa coisa muito importante. E é isso, gente. Agora eu vou comer aqui o meu bolinho e esperar a aula começar. Gente, eu tava indo! Olha que linda a ponte da minha cidade, gente. Essa ponte divide ali o centro, passa por cima do Rio Mogi Guaçu. E eu, gente, fui vacinada nesse dia! Glória ao Senhor! Meu Deus, eu tava muito, muito, muito feliz. Vou começar um pouquinho mais agora. Deus, finalmente! Viva o SUS, viva a ciência! Obrigado, Senhor Jesus! Amém! Eu faço farmácia, mas eu tenho muito medo de agulha, então eu dei uma tremida na base, eu sentei, enfim, vocês viram aí, gente, eu tô muito feliz, sério, eu tô muito, muito, muito feliz. Vale lembrar uma coisa muito importante, que não é porque você já tomou a vacina, seja a primeira ou seja a segunda dose, que você já pode viver a sua vida normalmente. Até porque a gente não tá na nossa vida normalmente, a gente tem aí as variantes, então a gente tem que continuar tomando cuidado, sem, né, aglomerar e todo aquele rolê que a gente já sabe, mas as pessoas, elas são difíceis, né, fazer o quê? Pra quem tá curioso, eu tomei a Pfizer, eu não consigo falar esse nome normalmente, gente. E o meu braço está normal, mas ele tá ardendo. Sabe quando tu ralha o joelho e fica aquela ardênciazinha? Então, tá ardendo, tipo, ardendo só. Não tá, tipo, doendo, não tô sentindo ele pesado, nem nada. Por enquanto tá de boas. Depois de almoçar, fui dar comidinha pra Belinha, como sempre, essa folgadinha que só come na mão. E aí eu já fui organizar minhas coisas, como era uma quarta-feira, era dia de postar vídeo, então eu precisava finalizar algumas coisas do vídeo. Tava aí anotando algumas coisinhas que eu precisava ter anotado pra fazer. Às vezes eu anoto no dia, às vezes eu anoto um dia antes, enfim, gente, depende muito da minha rotina, da minha organização, pra eu saber qual dia que eu vou anotar as coisas. Mas eu sempre uso muito o bullet, sempre anoto muito as coisas, porque sem o bullet, sem planner, sem anotação, sem uma lista, enfim, gente, eu não vivo, eu não sou ninguém sem listas.
E aí eu fui editar o vídeo, que nesse caso era o vlog de leitura de Percy Jackson, O Ladrão de Raios, que é um livro que eu li em inglês, já tá aqui no canal o vídeo, eu vou deixar linkado aqui pra vocês caso você não tenha visto. Esse vídeo tá muito, muito fofo, eu amei esse livro, gente, sério, ai, maravilhoso. E aqui já era na sexta-feira à tarde, então antes de começar os meus estudos eu fui organizar minha escrivaninha das coisas que eu tinha usado durante a aula, né? De sexta-feira eu tenho farmacotécnica, então eu uso essa folha aí separada para as contas, porque temos muitas contas. Tava aí, então organizando as coisinhas e peguei o meu bujo pra, obviamente, anotar o que eu precisava fazer na sexta-feira. Porque depois da vacina, gente, na quarta e na quinta-feira eu não fiz nada, eu só assisti a aula na quinta-feira, porque assim, gente, sem condições, meu braço tava doendo muito, não conseguia fazer nada. Eu falei, vou ficar aqui descansando, entendeu? É isso. Então eu tinha acumulado algumas coisinhas e aí eu peguei a sexta-feira e o sábado também, né, pra desacumular, mas eu mostrei pra vocês só na sexta-feira. E aí eu já fui ligando meu notebook, pegando o meu caderno aí no Word pra fazer as coisas. Eu precisava completar algumas coisas de homeopatia, que era a aula que eu tenho na quinta-feira, porque eu não tinha, enfim, tinha perdido algumas partes dos slides que eram muito definições, e na aula a professora vai falando, eu acabei anotando as coisas que ela tava falando, deixei os slides pra completar depois. Então é isso que eu vou fazer agora, completar a minha matéria de homeopatia, que inclusive, gente, é uma matéria que eu tô amando muito, 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 sério. Eu sempre gostei dessa área homeopática, essa área mais... não é uma área natural, digamos assim, eu não sei explicar direito pra vocês, mas essa coisa que é uma questão mais de você acreditar do que a questão de comércio, por exemplo, de medicamentos que a gente vê por aí, né, assim, empurra que acontece. Enfim, gente, é um assunto aí meio complicado, não é todo mundo que acredita, não é todo mundo que gosta, então eu não vou entrar muito aqui pra vocês. E entrando nesse assunto de anotações, gente, o que eu anoto em aula? Eu anoto o que a professora tá falando, anoto os slides, eu gosto de anotar o que tá no slide pra eu não me perder depois na explicação. Às vezes eu coloco só o título e deixo pra anotar a definição que tava no slide depois, e aí enquanto tá ali a aula eu vou só anotando a explicação da professora. Às vezes é um professor que fala um pouco mais devagar, então eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo. E óbvio que nesse momento pós-aula eu também pesquiso coisas fora da minha aula, né, fora ali do material do professor, então é algo que eu não entendi, eu pesquiso na internet, pesquiso em artigo, dou uma lida pra entender ali o conceito, pesquiso em livros também, que eu uso muito, muito, muito livros, eu gosto muito da bibliografia dos meus professores, eu levo muito comigo que a nossa aula ali, né, a aula expositiva do professor, ela é muito a base do que você vai ter, só que você não pode viver só ali com aquela base, entendeu? Você tem que ter uma complementariedade mais as coisas, então eu busco essa complementariedade, meu Deus, que palavra grande, fora do material do professor ali, com livros e artigos e essas coisas. Eu terminei de completar a parte com os slides, né, que faltava, porque eram os slides com muita definição, e aí eu tinha anotado só, tipo, partezinhas que a professora estava explicando e tal, e tinha faltado algumas coisas. Eu preciso postar lá no Classroom um resumo, algum tipo de resumo sobre a matéria, que a minha professora, ela sempre faz isso, ela pede pra gente fazer esses materiais pra gente mesmo estudar, e aí, dessa vez, eu não vou fazer um mapa mental, porque nas aulas dela, eu sempre fazia mapa mental, mas dessa vez eu não tô afim, porque tem muita coisa, e eu tô pensando em fazer uma fichinha, tipo assim, ó. Essa daqui é de química farmacêutica, que inclusive eu achei que ficou muito bonitinha, né? Esses desenhos estão horríveis, a gente vai relevar, mas eu vou fazer amanhã porque eu já sei quais são os pontos importantes a serem colocados no resuminho, que foi o que ela pediu, né? Um resuminho com os pontos importantes. Agora eu vou fazer uma atividade de análises bromatológicas, que é da mesma professora, que a gente tá vendo sobre rótulo de alimentos. E aí ela passou 2 trabalhos pra gente, este trabalho aqui e este trabalho aqui, ó. E aí, enquanto eu tava lendo esse artigo aqui, eu fiz algumas brevíssimas anotações aqui, ó, nesse coisa aqui. Aí eu vou ver se eu dou uma lida nesse daqui, ou se eu começo a fazer o texto do que eu já escrevi, e aí vou adicionando as coisas desse, ou se eu leio primeiro esse, anoto as coisas e depois eu faço o texto geral. São 9h05, porque eu fiquei fazendo vários nadas, essa é a verdade. Enfim, jantei, tipo, 7 horas e fiquei fazendo vários nadas. E aí voltei agora pra fazer isso, que eu quero dar uma adiantada pra amanhã só, tipo, finalizar esse trabalho que eu falei da ficha, e esse aqui também dar uma finalizada pra já postar e já ficar tudo certo.
Essa leitura do artigo e esse trabalho foram um pouco mais fáceis porque eu já sabia o que eu precisava, entendeu? Eu já sabia ali o que a professora tinha pedido, o que eu precisava colocar ali no meu trabalho, quais eram as respostinhas que eu tinha que dar. Então eu fui pro artigo literalmente procurando isso, sabe? Claro que eu li ele todo, a descrição e tudo mais, o que ele tava falando, mas eu fui ali com um foco no que eu precisava. E essa é uma dica muito boa pra quando você for ler um artigo. Tenta buscar um objetivo, sabe? Você vai ler um artigo pra complementar a sua aula de biologia, de briófitas. O que você não entendeu em briófitas que você precisa saber, que você precisa pesquisar pra você conseguir entender. Então tenta colocar objetivos, sabe? Colocar pequenas coisinhas ou pequenas perguntinhas que você precisa pegar ali daquele artigo pra facilitar muito a sua leitura. Eu vejo muita gente falando, eu não gosto de ler artigo, é muito chato, uma linguagem muito científica. Mas é um conteúdo muito embasado e muito importante pra gente usar ali como uma complementariedade, eu adorei essa palavra, meu Deus, pros nossos estudos. 10h21 já, e eu resolvi que eu ia finalizar aquele trabalho, então já entreguei aqui, maravilhoso, perfeito, já posso até, fechar essa abinha que eu não vou mexer mais. E aí, depois que eu terminei, eu já passei os vídeos deste vídeo que vocês estão assistindo. E aí já dei uma pré-editada nesses vídeos aqui, que são sem fala, sabe? E aí de 50 minutos ele já passou pra 22, então não sei quanto vocês estão vendo, mas provavelmente vai ser bem menos, porque ainda tem todos os meus vídeos de fala. Mas enfim, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui. Seja muito bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo.